Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Beatriz Marcoge e eu sou coordenadora aqui do subgrupo de riscos ESG Clima e Biodiversidade. É com enorme prazer que hoje nós damos início ao sexto seminário da trilha Clima e Biodiversidade. Gente, bom dia. Eu acho que teve algum probleminha técnico aqui no computador da Bia. De repente, passo a palavra para quem que vai fazer a abertura aqui? Pode ser eu, Fernanda, Ana, sem pode ser eu? problema. Tá, então eu passo a palavra para ti direto. Peço desculpas, a Bia deve estar voltando a qualquer momento aqui. Tá ótimo, sem problema. Esses problemas técnicos estamos acostumados já, então, Ah, mas já estávamos che- bem alinhadas, então tá ótimo. perfeito. Chegou ela de novo aqui, Ana. Desculpa, gente, eu caí. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom, posso ir já tocando então aqui, né, a Beatriz já deu as boas-vindas, abrindo, eu queria agradecer o convite para montar esse painel hoje, esse seminário, participar desse seminário, que é uma honra estar aqui hoje para discutir um tema, né, de extrema importância, que é a biodiversidade florestal e o papel crucial na criação de soluções equilibradas para as pessoas e o planeta. Esse é o sexto seminário da trilha, como a Beatriz já estava começando, que é a trilha de seminários Clima e Biodiversidade em Finanças, que é promovido pelo GT Gestão de Risco, ASG e Transparência do LAB, Laboratório de Inovação Financeira. Embora as florestas elas ocupem apenas 30% da superfície terrestre global, elas representam o habitat da maioria das espécies vegetais e animais terrestres. Então, é fundamental discutir práticas inovadoras que combinam a conservação e o uso sustentável da biodiversidade florestal. Esse seminário ele objetiva avaliar o progresso do Brasil e do mundo na consecução das metas e objetivos globais ligados à biodiversidade florestal, falando sobre eficácia de políticas e trazendo aí algumas soluções práticas do Brasil e do mundo. 80% das espécies terrestres elas coexistem na floresta. Isso é uma lição fundamental sobre essa interdependência, equilíbrio, e cada planta, cada animal tem um papel vital a desempenhar no ecossistema florestal, contribuindo para a estabilidade do clima, a polinização de culturas alimentares e até mesmo para a descoberta de novos medicamentos. E, no entanto, as florestas elas estão enfrentando desafios sem precedentes, a ameaça da perda do habitat devido ao desmatamento, as mudanças climáticas e uma exploração descontrolada colocam em risco essa diversidade, essa riqueza biológica. Então, daí a importância de discutirmos práticas inovadoras. E o Brasil, ele desempenha um papel crucial nesse cenário, especialmente com a vastidão, né, dos nossos biomas e da importância dos nossos hotspots. Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, nós vamos trazer aqui três grandes especialistas do tema para discutir aí, trazendo algumas perspectivas diferentes. Primeiro, vamos começar com a minha colega Maria Cecília Wade Brito, que vai iniciar trazendo um contexto geral sobre florestas e suas biodiversidades no mundo, com um recorte de problemáticas e necessárias soluções. A Maria Cecília Wade Brito, ela é mestre em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo, engenheira agrônoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é Exalc. Ela foi secretária-geral, CEO do WWF Brasil por 4 anos,
No governo federal, ela trabalhou no Ministério do Meio Ambiente como secretária nacional de Biodiversidade e Florestas. No governo do estado de São Paulo, foi diretora-geral do Instituto Florestal e diretora executiva da Fundação Florestal. Desde 2016, ela está no Ecos Brasil, ela é diretora de Relações Institucionais e atualmente gerente-geral do termo de parceria com o IEF, em Minas Gerais, para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce, além de estar como presidente do Comitê Brasileiro de Membros da IUCN. Na sequência, teremos o Diego Serrano trazendo uma perspectiva geral dos projetos de carbono e como alavancar esses projetos de carbono de restauração. Diego Serrano é engenheiro florestal, formado também pela Exalc, na USP. Ele é mestre em planejamento de sistemas energéticos na área de resíduos florestais e biocombustíveis sólidos pela Unicamp. Foi coordenador técnico do programa da União Europeia para o fortalecimento da cadeia produtiva de cooperativas rurais em Moçambique. Atuou como consultor em reservas extrativistas na Amazônia, no âmbito dos programas do PNUD. Na iniciativa privada, atuou como coordenador técnico de projetos de carbono, biodiversidade e floresta pela Ecológica Assessoria e como gerente técnico dos programas de carbono, floresta e biocombustíveis pela Cantor CO2. Foi responsável técnico por mais de 70 projetos de carbono no âmbito do MDL e do mercado voluntário. De 2009 a 2014, trabalhou como auditor líder da Bureau Veritas Certification em projetos de carbono, onde auditou mais de 60 projetos. Hoje, ele é sócio fundador e diretor técnico na BR Carbon. E, por fim, a Betânia, que vai falar sobre a estratégia do Banco Itaú em relação a clima e biodiversidade, trazer aí alguns exemplos práticos. A Betânia, ela tem mais de 15 anos de experiência na agenda de ESG e estratégia corporativa. Ela é especialista em política e economia ambiental, como foco em precificação de carbono. Atualmente, ela é coordenadora de estratégia climática do Itaú Unibanco, com atuação nas agendas de advocacy, mercado de carbono e net zero. Ela é graduada em gestão ambiental pela Exalc, temos 3 exalquianos aqui, pós-graduada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, dito isso, eu passo a palavra, então, para a Maria Cecília, iniciar aí com a apresentação dela. E só lembrando que no final vamos ter a oportunidade, né, de colocar as perguntas no chat, então no final das apresentações a gente vai ter um momento aí de perguntas e respostas, então peço que todos já se preparem aí para, já prepare as perguntas para o final. Então, pode ir, Cissa. Obrigada. Ok, bom dia a todos e a todas. Também é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu tive a oportunidade de também participar de um outro seminário, um encontro desse alguns meses atrás, quando nós tivemos também uma discussão muito interessante sobre biodiversidade no seu âmbito mais geral. E vai ser uma honra poder dividir esse espaço com todos vocês, agradecer especialmente o pessoal do Lab, né, na pessoa aqui da Beatriz, da Fernanda, mas também dar bom dia aqui para os meus colegas Betânia, Diego e Ana. Bom, eu vou fazer uma apresentação e vou explicar antes um pouco, só para todo mundo que está nos acompanhando poder compreender a lógica, que passa um pouquinho por um ponto que a Ana mencionou, que é dessa complexidade que, né, está contida nos sistemas florestais, sejam eles quais forem, e da interdependência dessas espécies que estão ali presentes, mas não só entre elas, como entre elas e as questões, obviamente, que afetam a todos nós, que são, por exemplo, as questões importantíssimas do nosso momento, que é, obviamente, a crise climática e a crise de biodiversidade. As duas crises estão totalmente associadas, então, aliás, hoje todos devem estar lembrando, é o dia do início da COP, né, de clima, onde teremos lá, enfim, discussões importantes, espero que com
resultados mais objetivos do que o que a gente conseguiu ter até o momento. Mas então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela, se houver algum problema, por favor, Ana e pessoal, me avisem e que a gente tenta resolver rapidamente. Vocês estão vendo agora? Tá perfeito, Cissa, dá para ver. Tá no modo apresentação, tá ótimo. Tá legal. Então, vamos lá. Primeiro, bom, preciso aqui achar onde que eu vou passar. Aqui. Tá, primeiro, como eu disse, eu queria só voltar na escola de todos nós um pouco para dar uma dimensão, né, lembrarmos que o que a gente tem, o que a gente tem responsabilidade de manter, cuidar, e não deixar perecer, é algo que foi constituído aí muito antes de nós, há bilhões de anos, né? Então, só para a gente ter aquela memória do tamanho dessa história que nós vivemos, né? A história da Terra de aproximadamente 8,5 bilhões de anos. Claro que esses números todos aqui apresentados são números aproximados. A Terra não tem o seu formato, o seu jeito, o seu desenho igual desde da sua constituição original, né? Continua havendo uma série de influências endógenas, né, da própria Terra, então todos esses processos que a gente está acostumados a ver, não no Brasil, graças a Deus, mas de vulcões e mesmo terremotos e outros processos similares que vem moldando, né, o formato da Terra e como ela vai se constituindo, obviamente, tanto da sua porção geológica e territorial, como também de formação da vida. Além disso, a gente também sabe que houve períodos de glaciação, né, que são períodos onde o clima mudou completamente, onde a gente tinha, obviamente, uma condição de vida também muito específica, em razão dessas temperaturas super baixas, e agora a gente está indo para um oposto, né, que é temperaturas mais altas, como a gente viu especialmente nesse ano, que está considerado o ano mais quente da história dos registros, né, de avaliação de temperaturas que temos até o momento. Além disso, né, então, e aí mostrando a distância gigantesca que existe entre tudo que foi sendo constituído, com todas as mudanças drásticas, né, e muitas vezes definitivas que ocorreram ao longo da história do planeta, a presença, né, dos hominídeos, né, aqueles que talvez se parecessem mais do que nós, conosco, no formato, porque nós somos parecidos com todos os outros seres vivos, né, do ponto de vista genético, só há 8 milhões de anos atrás, e a nossa espécie, propriamente, há 160 milhões de anos, ou seja, é um espaço de tempo gigantesco, e nós não podemos nos dar o direito de, no nosso tempo, já tanto depois de outros que já nos antecederam, causar os males ao planeta que, porventura, farão perecer a nossa própria espécie, que é como a gente está vendo, que é o caminho que a gente, por hora, resolveu trilhar, né? Bom, dito isso, especialmente olhando para aquele dado das glaciações, eu queria só tentar lembrar, ou pelo menos apontar, que uma das teorias que explica o porquê, não só das florestas, mas das florestas tropicais serem tão diversas ou mais diversas do que os outros ambientes, que não deixam de ser muito importantes, mesmo que sejam menos diversos do que as florestas, é uma teoria que chama energia e estabilidade diária. E é muito breve aqui o que eu vou falar, não vou ficar entrando em nenhum tipo de discussão acadêmica, mas basicamente o que eles tentam mostrar com essa teoria é que exatamente as faixas do planeta, que são as faixas tropicais, que é onde estão as florestas tropicais, são aquelas faixas que durante os períodos de glaciação das épocas que estavam mais frias ou das épocas que estavam mais quentes, essa faixa do planeta é a faixa onde havia mais energia, porque sol, calor, e havia mais estabilidade, porque nos processos de glaciação, os trópicos, né, e o Equador, principalmente, mantinham as temperaturas mais próximas daquilo que havia anteriormente, e também uma área que acabou sendo diminuída em razão, claro, do avanço das geleiras e das temperaturas mais frias. Isso fez com que quem estava lá teve que descobrir como se apresentar e garantir a sua sobrevida num espaço menor, com mais competição, mas com muita energia e com mais estabilidade. Então, isso, nessa teoria, mostra que foi possível que nessas regiões mais espécies fossem capazes de sobreviver ou mesmo de aparecer. Vocês estão ouvindo aqui o meu cachorro, talvez, porque ele está animado aqui com a minha apresentação. E eu trouxe essa imagem, que é uma imagem de um estuário, que não é necessariamente como as pessoas veem a floresta. O nosso imaginário
sobre florestas, pelo menos no Brasil, olhar a floresta amazônica, nem a Mata Atlântica, que chama mata, para algumas pessoas pode achar que é uma floresta. Os manguezais, que no caso brasileiro representam florestas também, muitas vezes as pessoas nem sabem diferenciar e também não chamariam de florestas, mas todos esses ambientes são florestais, há definições, né, que mostram o porquê deles serem chamados assim, e eu trouxe também um estuário para lembrar um outro aspecto que nós não podemos deixar de esquecer quando falamos de todas essas ações em busca, né, da melhoria das condições para enfrentamento das mudanças climáticas, da crise climática e da perda de biodiversidade, que é exatamente uma região de riqueza enorme, porque ela é o encontro das águas doces com as águas salgadas, portanto, uma região normalmente de águas salobras, e que onde é muitas vezes o berçário da vida no mar, muitas vezes é de onde vem a água doce, né, das cabeceiras de rios e que conectam-se com o mar, e a gente não pode esquecer essa conexão nunca, inclusive do ponto de vista positivo, porque essa água doce, obviamente, tem elementos vivos no seu interior que alimentam a água salgada, mas também tem os poluentes que a gente traz com os esgotos que não são tratados, com o lixo, etc. Então, esses ambientes todos são interligados, sejam as florestas, sejam as áreas estuarinas, ou seja, o mar e os oceanos. Então, a gente não pode esquecer disso em qualquer ação que tomemos, não dá para olhar só para um pedaço e esquecer os demais. Então, essa é uma primeira parte, me desculpem entrar por aqui, mas eu acho que é muito importante que a gente sempre relembre esses dados para quando a gente propor as soluções que precisamos propor e, mais do que propor, fazê-las. A Ana mencionou brevemente, eu vou reproduzir algumas coisas que ela trouxe. No mundo, hoje, são 17 países, que são países mega diversos, né, que são mais diversos em biodiversidade do que outros países. Esses países detêm, né, boa parte da biodiversidade da Terra, exatamente porque também tem, muitos deles, florestas. Também tem uma ação, um dado que é muito relevante, que em florestas, ou não só, mas nas florestas, especialmente no nosso caso, há muita diversidade cultural. Não são só os grupos indígenas, que no Brasil nós sabemos que existem inúmeros, mas em outros países também, mas às vezes outros grupos que também vivem da floresta, que também mantêm tradições e diversidades nos usos que dão a esses sistemas diferentes daqueles que nós estamos acostumados a ver ou ter nas nossas condições de moradores, quase todos aqui urbanos. Aqui o mapa mostra, obviamente, essa faixa, né, de distribuição das florestas, no caso aqui tropicais. No mapa não dá para ver muito, mas vocês vão ver, inclusive na costa brasileira tem alguns pontinhos, Madagascar, toda a região da Indonésia, né, que é um dos lugares também mais biodiversos do planeta, a África, por óbvio, né? Então, temos aí um quadro que mostra já um direcionamento importante para investimentos e para cuidados, sabendo que não adianta fazer poluição aqui e tentar apagar ali, tem que cuidar de não fazer aqui e ajudar a também não ter lá e conservar o que está lá, que eu diria, no caso dessas divisões que a gente vê muito presentes, inclusive nas COPs, do hemisfério norte, hemisfério sul, mas tratados com outros nomes, a depender do que conjuntos de países a gente esteja falando. E lembrar que nesses lugares também estão 80% das espécies ameaçadas. Não dá para que nós tenhamos mais espécies ameaçadas. Já perdemos espécies que dificilmente serão recuperadas, muitas a gente não sabe, e temos que diminuir esse número sensivelmente, e essa é uma das partes da crise da biodiversidade, não é exclusivamente a única, mas essa é uma parte importante. O Brasil, nós sabemos, possui a maior extensão contínua de florestas, né, de biomas florestais, mencionada aqui a Amazônia por mim mesma, a Mata Atlântica, mas temos o Pantanal, temos as florestas que também são do Cerrado, essas florestas costeiras, né, os manguezais, e também no sistema da Caatinga, que não é uma área só vamos dizer assim, de dossel mais baixo, mas que também tem dossel e, portanto, também tem florestas. Então, nós temos um papel como país importantíssimo, e acho que nós sabemos disso, e perdemos alguns anos recentes em não cuidar disso, ou talvez até deixar que as coisas fossem por um caminho muito ruim, mas temos tempo sempre, e desejo, e intenção, e damos apoio para que esses processos voltem ao normal e acelerem-se em razão da crise que estamos todos enfrentando. Aqui, só para agora trazer alguns dados daqueles que são chatos de ouvir, mas que são importantes, né, de lembrar, e sem considerar que eles são
dados que são definitivos, né? Sempre a gente tem que ter essa posição otimista e fazer todo esforço para que esses dados, esses números mudem, né? Para o lado positivo. Mas aqui, infelizmente, a gente ainda traz situações graves, né? Os limites do planeta, né, são aqueles limites que, às vezes, parece que a gente não lembra, né? O planeta é um só, não adianta a gente pensar que tem outros que o Elon Musk vai nos levar a conhecer, porque nem só a gente sabe se isso existe, nem talvez a gente tenha condições de estar nas naves do Elon Musk, e muito menos esses outros planetas, eventualmente, se existirem, têm as condições de vida que nós conhecemos e precisamos como espécie. Então, aqui no 2009, tivemos 3 limites ultrapassados. Depois, em 2015, foi pior, tivemos já 4, e agora estamos numa condição ainda pior, de 6 limites ultrapassados. Basicamente, aqui é a questão mesmo de aporte de nitrogênio e fósforo nos nossos rios, nos nossos mares e nos nossos solos, que são 2 elementos fortes para a agricultura no mundo, e aí existe um excesso de uso desses elementos para a manutenção dessas grandes monoculturas e, no caso brasileiro, commodities de exportação. A questão, né, da integridade da biosfera, ou seja, os ambientes que estamos falando aqui, os florestais e os não florestais, que estão sendo muito degradados, continuam a ser. No caso brasileiro, vocês ouviram esses dias, o desmatamento mais grave, mais crítico, que haveremos de combater também agora, é o do Cerrado, já de algum tempo, e também as questões de mudanças climáticas, entre outros detalhes que eu não vou me ater aqui para o tempo que não temos. Bom, então, voltando agora especificamente para o nosso tópico, né, então as florestas têm a maior diversidade entre os sistemas existentes hoje no planeta, elas tiveram aquelas condições mais estáveis que eu mencionei anteriormente, por isso, em parte, a explicação e a justificativa da sua grande complexidade de biodiversidade, e lembrando, quando a gente fala disso, a gente está falando também dos serviços que esses ambientes prestam, os tais serviços ecossistêmicos, que são serviços que são nos ofertados gratuitamente e que a gente não mede, alguns a gente mede, outros a gente não, mas que são preponderantes e especiais. Para lembrar de um só que tem medida efetiva e está no mercado, não é único, por exemplo, a polinização, no caso específico, por abelhas, que tem hoje gente que consegue ter a produção finalizada e constituída na sua totalidade, porque aluga caixas de abelha, portanto, é alguém que ganha em cima do trabalho das abelhas, que é um serviço ecossistêmico importantíssimo. E aqui os tipos de formação que temos no Brasil, os dados que eu vou trazer depois são dados do MAP Biomas particularmente, mas também acho que do Global Forest Watch, que é um outro lugar importante de consulta para as questões florestais mundiais. Então, a gente tem as formações florestais, as savanas, né, que a gente chama savanas, mas que no caso brasileiro a gente reconhece como cerrados, principalmente, florestas alagáveis, mangue e restinga. Bom, aqui alguns dados só para a gente ter na memória, né? Então, relativamente no Brasil, embora a gente não fale muito, né, o que temos de proteção de maior proporção, desculpem, de florestas é a Amazônia, isso mais ou menos já está na cabeça de todo mundo, e a Caatinga, né, que é um ambiente que a gente pouco fala. E os que mais perderam florestas entre esses últimos 30 e poucos anos, de 85 a 22, de todos os nossos, foram a Amazônia, como a gente sabe, ouve mais, mas principalmente o Cerrado. Ou a gente olha para o Cerrado, ou a gente não está fazendo um bom serviço, conservando e mantendo ou diminuindo sensivelmente, o que precisamos ainda mais, o desmatamento da Amazônia. A Amazônia é importante, mas o Cerrado brasileiro não é menos importante, como a Ana mencionou na fala dela, é um dos hotspots brasileiros, que são aquelas áreas consideradas no mundo que são riquíssimas em diversidade, estão ameaçadíssimas. No Brasil, nós temos a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, o Cerrado, mais do que ninguém, precisa de uma atenção muito especial. Então, aqui, né, trazendo os números do MAP Biomas, a gente tinha, em 1985, esse volume de hectares de florestas, 581,6 milhões de hectares, e passamos a ter, nesses 38 anos, se não me engano, era esse 38 anos, 493 milhões de hectares, ou seja, uma perda de 15% nesse período, e principalmente nos últimos 5 anos, que responderam por um percentual bastante significativo desses 87 que perdemos, e que, em grande medida, se deu dentro de propriedades privadas. É natural que isso aconteça, as propriedades privadas, obviamente, têm um uso que se espera que elas façam, ou elas são áreas que são inúteis do ponto de vista até social, né? Então, é importante que elas sejam utilizadas, a gente sabe que existem as regras para sua utilização, a Amazônia é mais restritiva, o Cerrado, Mata Atlântica, Pampa,
Pantanal e a Caatinga menos restritivas, mas ainda assim a gente sabe que muitas áreas que não eram para ter sido desmatadas dentro das propriedades ou foram, então também é um trabalho que obviamente exige de todos e governo em especial uma atenção específica. Aqui é um dado do Global Forest Watch, só para mostrar, né, que os elementos que levam à perda de floresta são esses que estão aqui considerados, a silvicultura, né, que é a introdução de espécies, por exemplo, para a produção de papel e celulose, mas não só, né? Tem a hevicultura, por exemplo, que produz borracha, e a silvicultura, a agricultura itinerante, os desmatamentos por commodities, né? No caso, para a plantação de outras commodities, como algodão, soja, milho, são aqueles que mais influenciaram o desmatamento nesse período aqui, um pouco diferente de 2000 a 2022. A urbanização e os incêndios são fatores importantes, né, da perda da biodiversidade, e os que estão aqui riscados embaixo, né, sublinhados, são aqueles que são definitivos, ou mais presentes por um longo período de tempo. A agricultura itinerante é aquela que é, por exemplo, dos indígenas, que vão seguindo, né, com seus pequenos plots de agricultura por vários territórios, e aqueles anteriores vão se regenerando. Então, ocorre, mas tem mobilidade, num certo sentido, e não tem uma, vamos dizer assim, premência sobre outros usos da floresta. Então, são esses que a gente está vendo, e vocês veem que aqui também a perda, né, apontada por esse instrumento é bastante significativa nos últimos anos. Bom, indo já para uns finalmente aqui, não total, mas tentando já direcionar para... Tá bom, tivemos todos esses problemas, o nosso planeta é complexo, a vida no planeta não é simples, temos que olhar para os problemas complexos de forma complexa, com propostas não simplistas. Então, do nosso ponto de vista, no nosso trabalho, no Ecos, e onde eu também já tive as minhas experiências de trabalho, o que dá para ser feito não custa recursos vultuosos e dá para ser feito hoje, amanhã, se quiser, é apoiar projetos de conservação das florestas, como, por exemplo, nos fundos de governo. A gente vê que o Fundo Amazônia, que é um exemplo bem importante, tem conseguido arrecadar recursos de outros países, de algumas agências multilaterais também, mas, por exemplo, temos o ARPA, que é o Áreas Protegidas da Amazônia, que é o maior projeto de conservação de florestas tropicais do mundo, que é brasileiro, teve aporte de recursos de indivíduos brasileiros, teve aporte de recursos de indivíduos norte-americanos, ou seja, qualquer uma empresa ou qualquer um indivíduo que queira efetivamente ajudar as florestas pode aportar recursos nesses fundos, e esses fundos são muito bem regidos, têm governanças muito bem traçadas, não é um fundo qualquer que qualquer um decide onde os recursos vão sendo aplicados. E existem fundos privados ou programas privados que podem proporcionar apoio aí a elementos da biodiversidade florestal ou a unidades, por exemplo, específicas onde há florestas. Também é possível apoiar a criação e a manutenção, que é o mais relevante, dessas áreas protegidas, sejam elas as unidades de conservação, parques, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental, RESEX, RDS, tem uma gama de áreas para serem apoiadas, como também terras indígenas, como as terras de quilombo, e apoiar exatamente aqueles proprietários que não puderam ou não quiseram conservar aquelas áreas que são obrigatórias por lei a fazê-lo acontecer. Mesmo empresas que às vezes têm propriedades por razões do seu trabalho podem fazer isso. E mais recentemente apoiar a constituição, etc., e a manutenção dos chamados OMECs, que é um termo para outras medidas efetivas de conservação, que não são áreas protegidas dentro da legislação dos países, no caso brasileiro, esses territórios que eu mencionei brevemente. Essa criação e manutenção e aumento dessas áreas protegidas está dentro da meta 3 do novo Marco Global da Biodiversidade, que acabou de ser lançado no final do ano passado, e que todos nós olharemos para ele com muito cuidado para os próximos quase 30, 47 anos, até 2050, não, um pouco menos que isso, né? Mas, enfim, até 2050 esse marco estará vigente. Apoiar organizações não governamentais. Estou fazendo aqui, literalmente, um chamado para as ONGs como o Ecos. Temos hoje no Ecos, e esperamos manter e esperamos aumentar, parcerias públicas-privadas. Podemos falar sobre isso especificamente. É uma lógica regrada por lei que tem tido experiências e benefícios muitíssimo grandes para essa agenda de conservação da biodiversidade in situ, ou seja, no lugar onde a biodiversidade ocorre. E, além disso, claro, para quem vai investir em produção, tem muita coisa já acontecendo,
Ecoturismo, a visitação das unidades federais aumentou, mesmo com a pandemia, chegou a 21 milhões de pessoas, ou seja, pessoas que conhecem as áreas, que querem voltar, que têm uso e que deixam recursos, aportam recursos para tudo isso. Ou produções consorciadas, que já são conhecidas, que podem ser ampliadas, como café e cacau sombreados, sistemas agroflorestais, uso de produtos não madeireiros. E tem um dado que eu queria só chamar a atenção de vocês, que também para a restauração. O Brasil tem um plano para a restauração de 200 milhões de hectares de áreas degradadas, áreas que estão abandonadas, que não têm produção, que produziram algum dia, mas que hoje em dia não fazem nada, e, portanto, ali é importantíssimo. O valor estimado para isso, pelo Instituto Escolhas, que está aqui mencionado, é 52 bilhões de reais. E, por fim, acabei aqui, não, tem mais duas. Temos aqui as tais unidades que eu mencionei, os números são enormes, vocês podem procurá-los no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, mas só para dar uma dimensão, 258 milhões de hectares conservados, então não precisa ficar inventando a roda, basta que a gente apoie as políticas públicas de conservação, porque só elas vão poder nos ajudar rapidamente a manter o carbono no local, não tê-lo na nossa atmosfera, e além disso, poder manter a biodiversidade, que também é a coisa mais importante. Vocês viram o número lá da restauração, que era da ordem, só para a gente lembrar, de 52 bilhões de reais, e aqui vocês vão ver o orçamento do ICMBio, que é aquela organização federal que cuida das áreas protegidas, 834 milhões de reais. Ou seja, se a gente ajudar o ICMBio, que tem um orçamento desse tamanho para cuidar de tudo aquilo que a gente mostrou antes, é muito mais negócio do que, por exemplo, fazer qualquer outra ação, porque essa ação, me parece, já está pronta e só basta achar a forma de fazer isso acontecer. E aqui, para chamar para a questão de mudanças climáticas, então, a vegetação que está no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é muito florestal, não exclusivamente, porque tem áreas no Pampa, por exemplo, que não são floresta, mas em outros sistemas também que tem fitofisionomias não florestais, a gente vê que tem aqui dados recentes do IPAM, de 16 gigatons de carbono conservados ali, o que, comparativamente, seria igual a 28 anos de emissões nacionais de carbono. Eles usaram as métricas que estão aqui expostas, essa apresentação vai ficar com vocês, quem quiser olhar, e aqui dá para ver, por exemplo, que as áreas, né, de uso sustentável e produção integral, que é como a gente chama as unidades de conservação, qual é a porcentagem de distribuição desse carbono nessas áreas, nas unidades federais, estaduais e municipais, e o quanto a gente está prevendo perder, porque há sempre, né, os deputados, os senadores, os vereadores, que, infelizmente, por lobby ou interesse pessoal, acabam querendo destruir a nossa biodiversidade, muitas vezes em razão de ganhos privados ou até individuais. Então, gente, é isso. Queria deixar essa frase aqui para todo mundo lembrar. A biodiversidade é a base da sobrevivência humana e do progresso. Não é nem o clima, é a biodiversidade. Sem ela, não esquece nem clima, nem nada. Então, ou a gente consegue olhar para isso com o devido cuidado e agir nessa direção da sua conservação, ou a gente está indo por um caminho um pouco, diria, errado, no mínimo, né? Ou equivocado. Obrigada aí, pessoal. Estou aqui continuadamente para qualquer pergunta. Eu vou tirar. Obrigada, Cícero. Tá ótimo, tá. Acho que pode tirar a apresentação. Muito obrigada, bem inspiradora aí a sua apresentação e muitas informações interessantes, inclusive de carbono. Eu vou deixar as perguntas, eu já anotei aqui algumas que eu tenho para você, mas eu vou deixar tudo para o final, porque a gente primeiro vai ter todas as apresentações. E você falou bastante de carbono, e aí eu queria chamar já aqui o Diego, que é uma pessoa que atua no mercado de carbono, né? Como eu li lá o currículo dele, eu conheço ele há muitos anos. É uma das pessoas que mais entende de carbono florestal, já escreveu muitos PDDs florestais. Eu posso falar que eu escrevi eu tenho um trauma até hoje, eu admiro muito quem faz isso, porque é algo super complexo, não só né, pela parte de certificação, mas um projeto de restauro é algo extremamente caro e complexo, mas necessário. Então, Diego, se puder aí fazer a sua fala sobre essa sua experiência e trazer aí algumas soluções e talvez algumas complexidades sobre o mercado de carbono, sobre essas soluções aí de
de projetos, principalmente de AFOLU, de reflorestamento do mercado de carbono. Passo a palavra, então, para o Diego. Tá legal, obrigado, Ana. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando na trilha. Bom, eu gostei muito, Cissa, a forma como terminou com essa mensagem final da Cissa, porque ela colocou uma coisa que eu também compartilho no entendimento. A crise da biodiversidade é uma crise fundamental, e ela é muito séria para em termos de civilização mesmo, né? Então, quando a gente pensa a biodiversidade, não só fontes de alimento, fontes de medicamentos que ainda nem foram descobertos e tudo mais, mas está falando do funcionamento de todo um sistema que a gente está inserido nele. Então, se a gente tem um colapso na biodiversidade, a gente vai ter um colapso civilizatório também, em termos de produção. E quando a gente fala da biodiversidade, puxa o gancho para a mudança climática, a gente tem que realmente, a crise climática ela é a mãe de todas as crises. Ela é o pano de fundo de todas as crises, né? Nela estão inseridas todas. Então, um colapso climático vai levar a um colapso de biodiversidade, de civilização, de mercados. Então, tudo isso desmorona o mundo como a gente conhece, né? Então, quando a gente fala da questão climática, a gente tem, assim, primeiro, a gente já percebeu que tem uma crise, começa, alguns anos atrás, começou uma movimentação dos governos, países, iniciativas, todos os atores da sociedade começaram a perceber essa crise e começaram a se mover lentamente, a gente sabe. Hoje a gente tem exemplo que está iniciando hoje a COP, a Conferência das Partes para a Mudança Climática. Estamos todo mundo muito ansioso para saber o que vai sair de lá, que a gente tem uma janela muito curta de ação, né? Então, quando a gente fala de mudança climática, não é um problema que dá para ser colocado, para ser resolvido no futuro, né? Porque a gente tem uma questão que chama inércia climática. Então, se a gente, é a tal do minuto para meia-noite, se a gente passar o tipping point, o ponto de não retorno, o sistema climático ele começa a se retroalimentar com aquecimento, tem uma série de sistemas que começam a entrar em colapso, e a gente já não tem mais a capacidade de segurar a mudança climática. Então, estamos falando, não vamos entrar nesses detalhes, mas a gente tem estoques enormes de metano no norte da Rússia, que se a gente desequilibrar aquele sistema, eles vão começar a alimentar o aquecimento global, e daí não vai ter mais o que fazer, não vai adiantar fazer projeto de conservação, projeto eólico, reflorestamento, porque o clima já vai entrar no sistema de... Então, a gente tem realmente um espaço muito curto, que seria... Tem muita gente que fala que até 2030, então a gente está na década que tem que ser realmente essa mudança de chave na humanidade, descarbonizar a economia e começar a restaurar os biomas, né? Então, quando a gente traz a questão do mercado de carbono, o que é o mercado de carbono? É uma ferramenta de mercado que tenta endereçar a questão da crise climática, né? Ela não é uma bala de prata, longe de ser isso. A gente tem, na verdade, é uma das iniciativas que a humanidade tem para tentar enfrentar a crise climática, né? Dentro desse grande escopo que são os projetos de carbono, né? Tem desde os projetos de eficiência energética, substituição de combustível e tudo, e temos dentro deles um recorte que são os projetos de soluções climáticas naturais, ou soluções baseadas na natureza, né? São basicamente iniciativas relacionadas ao clima que trabalham a questão do uso do solo, né? Então, aqui a gente está falando especificamente, vamos fechar o nosso foco nos projetos florestais, né? Então, quando a gente cria esse mecanismo de mercado, o que você tem? Você tem uma pressão da sociedade em cima de governos e empresas para que esses entes assumam protagonismo, né? Assumam a responsabilidade sobre suas atividades que emitem carbono, que agravam o efeito estufa, né? A crise climática, e a opinião pública cobra desses atores. Então, eles tentam, de alguma forma, sob essa pressão, seja através de regulação de mercado, ou seja, são obrigados, ou de forma voluntária, eles querem mostrar para a sua rede de clientes, ou para o seu carteira de investidores, que eles têm um comprometimento climático, eles buscam se tornar, digamos, carbono neutro, ou reduzir a intensidade da emissão para a geração de um produto, seja um carro, um pacote de biscoito, uma viagem de avião, o que for. Então, quando você gera o mercado, cria o mercado de carbono, você dá oportunidade às empresas, o que elas não conseguem reduzir dentro dos seus processos, elas partem para adquirir esses créditos. Então, o projeto de carbono florestal, a gente tem basicamente que vai gerar esses ativos transacionáveis de carbono que as empresas vão fazer uso para poder atingir suas metas climáticas. Nós temos projetos de conservação, que são aqueles que você tem uma área que
que está sofrendo risco de desmatamento, você desenvolve atividades para reduzir essa taxa de desmatamento nessas áreas, então você evita de emitir carbono daquela floresta que foi queimada para converter em pasto, por exemplo. Isso é um dos projetos, dos escopos dos projetos de carbono dentro do âmbito do uso do solo, né? Os projetos de soluções baseados na natureza. E o outro são os projetos de restauração. Você pega um bioma, uma área que está degradada, que já teve floresta, ou mesmo que não teve, e você se propõe a fazer iniciativas de plantar floresta nesse lugar. Então, você vai estar removendo o carbono da atmosfera através do crescimento da biomassa, né? Então, esses são os projetos que a gente chama de ARR, né? Então, a sigla em inglês para dizer florestamento, restauração e revegetação, né? Pode ser restauração ou reflorestamento de floresta comercial também. Como a Ana colocou, são projetos que são complexos. A princípio, é uma coisa relativamente simples, a lógica, você pensar, você está plantando uma árvore, você faz a biometria, a mensuração, você calcula quanto tem de carbono nela. Mas na hora que você pega um projeto desse, você abre, ele tem uma série de aspectos, né? Um dos motivos dessa complexidade técnica é o fato de a gente ter hoje muito poucos projetos no Brasil, que é considerado o país com maior vocação para projetos de carbono de origem florestal, né? E daí, quando você olha para o Brasil, você tem uma série de biomas, né? Então, quando você olha para os biomas e olha para soluções baseadas na natureza, você tem vocações diferentes nesses biomas, né? Então, você tem a Amazônia hoje, que a gente tem aí 85% que ainda está remanescente, você ainda tem do bioma. Então, a vocação da Amazônia hoje ela é muito mais, por exemplo, para conservação. Então, a maioria dos projetos de carbono que você vê no Brasil hoje, dos créditos que estão sendo gerados, são os créditos tipo RED, redução de emissão por desmatamento e degradação. Isso é um tipo de projeto, é um recorte específico voltado para a conservação do que ainda está em pé. Quando a gente olha para o Cerrado, a gente tem uma situação meio híbrida. Você tem os dois casos acontecendo. Você tem um bioma que já foi mais de 50% degradado, então ele tem um espaço muito grande para ser restaurado e uma área muito grande a ser conservada, né? Só voltando um pouco, não quer dizer que na Amazônia a gente não tenha áreas enormes para ser restauradas. A gente tem pastagens degradadas, realmente uma área muito grande de áreas pouco produtivas que poderiam servir aí para restauração. E depois tem outro, vamos falar, fechar nos 3 principais biomas nossos, né, que são os de maior extensão, que seria a Mata Atlântica. Você tem aí o oposto da Amazônia, né? Você tem a maioria dela já foi degradada, então você tem a vocação no âmbito dos projetos de carbono para a restauração. Então a gente pode colocar aí, como digamos, seria a vocação dos biomas, né, para esse tipo de projeto. E quando a gente fala de projetos de restauração, que vai ser um pouco mais o foco da nossa fala aqui, a gente tem que lembrar que sempre associado ao benefício climático, né, de uma restauração, dela estar removendo gás de efeito estufa da atmosfera, né, o gás carbônico, você tem outros co-benefícios. Daí a gente traz que já foi bem falado pela Cissa, que é a biodiversidade. Então, quando você restaura uma área degradada, você está criando um benefício climático, você está criando benefício para a biodiversidade e a questão da água também, que são os 3 principais ativos, né, os serviços ambientais aí que os biomas prestam para a gente. Biodiversidade, questão climática, né, e a produção de água. Então, quando a gente aí fazendo um recorte agora desse projeto de carbono, né, a gente sempre trabalha, como eu disse, eles são complexos, e por conta dessa complexidade e também por uma estrutura financeira que ainda está sendo trabalhada, a gente não consegue dar escala. A gente tem cases que já estão acontecendo, projetos que têm mais de 10 anos, projetos de restauração com nativos no Brasil, mas ainda são muito poucos. Então, se a gente vê a principal plataforma de registro de projetos de carbono no mundo hoje, chama Verra, ela tem aí 70% ou 80% dos créditos de carbono gerados no mundo do mercado voluntário. Lembrando que tem 2 mercados de carbono: o compulsório, que é aqueles países são obrigados por metas internas, nacionais, a reduzir. Então, alguns segmentos da economia são obrigados a reduzir suas emissões de carbono. Esse é o mercado regulado. Você tem o mercado voluntário. Então, esse padrão, né, esse sistema de registro, que tem aí 80% dos créditos de carbono no mercado voluntário,
Nós temos apenas 7 projetos de reflorestamento no Brasil. Esse sistema de registro tem 5.000 projetos registrados, muitos deles no Brasil, só que apenas 7 são de reflorestamento, esse tipo ARR, esse escopo específico de projeto de carbono, sendo que desses, apenas 3 são exclusivamente de nativos, os outros compõem aí florestas comerciais, de eucalipto e tudo mais. Então, quando a gente faz um projeto desse, a gente tem aí uma dificuldade de orquestrar aí, o que a gente chama de são os principais pilares para você ter um projeto de carbono, e não basta ter o projeto, porque isso é um pouco da experiência de quem já trabalha há 15, 20 anos com esse tipo de projeto. Ele já vem acontecendo, tem pessoas que começaram a escutar hoje, mas ele já acontece há muito tempo. O desafio hoje é a gente dar escala nos projetos de soluções climáticas naturais, baseadas na natureza, que é o que a sociedade espera das soluções baseadas na natureza, né? Quando a gente pensa em projeto de carbono, a primeira imagem que vem à mente é o reflorestamento, né? O plantio de árvore para remover carbono da atmosfera. O problema é como a gente dá escala para isso. Então, a gente tem assim, um entendimento hoje, basicamente, são 4 pilares que fazem um projeto desse parar de pé, você tirar ele da ideia ou do papel e levar para o campo, e você realmente começar a ter um impacto na paisagem, né? Então, primeiro você precisa ter um projeto de carbono registrado, né? Porque ele tem todo um arcabouço metodológico, como você faz a quantificação, como que você considera os vazamentos desse projeto, as emissões que ocorrem nele, como você calcula a biomassa que está dentro das raízes das plantas, tudo isso para você depois poder dizer, ó, esse projeto, nesse ano, ele gerou tantas toneladas de carbono. Daí aquela empresa que quer reduzir sua emissão de carbono, ela vai lá e compra créditos, então ela financia as iniciativas de restauração, né, de reflorestamento. E sim você fecha esse ciclo. Então, primeiro você precisa ter esse projeto registrado, né? Todo esse arcabouço metodológico já aprovado, todos os projetos eles são auditados, né, por uma terceira parte independente que vai atestar os números que estão colocados neles. O segundo, você precisa ter uma instituição, um grupo, uma organização que vai fazer o plantio dessas áreas, né? Então, você tem, por exemplo, eu trabalho numa empresa que desenvolve projetos de carbono, mas a gente não põe muda no chão, a gente não tem propriamente viveiro. O que a gente tem nos projetos são parceiros implementadores. Então, para a gente compor o que eu chamo que são os 4 pilares para dar escala aos projetos, né? Você então tem o seu projeto registrado de carbono, arcabouço metodológico, você tem um parceiro implementador. O terceiro pilar seria as áreas. Então, como a Cissa bem colocou, a gente tem aí, são milhões de hectares degradados com potencial para restauração. Com milhões, potencial de bilhões, gigatons de toneladas poderiam ser removidos da atmosfera através desses projetos. Só que uma coisa é você ter mapeado em termos de paisagem onde estão essas áreas com potencial, e o outro é você ter um acordo com o proprietário da terra, você vai fazer um reflorestamento na área dele, e esse crédito de carbono pode ser comercializado. Então, você vai entrar, normalmente a gente custeia o plantio das árvores, custeia a elaboração do projeto de carbono, e depois precisa pegar faz a mensuração, você verifica e mede quanto que gerou de carbono nesse projeto, você transforma isso numa unidade transacionável, que é o crédito de carbono. Você vai no mercado e vende. Então, esse acordo de quanto que fica com o proprietário, qual que vai ser a área que ele vai destinar do imóvel dele para ser reflorestada. Lembrando que tem áreas que devem ser reflorestadas e o proprietário não refloresta porque não tem recurso. Estamos falando das áreas de APP, beiras de rio, zonas mais inclinadas do terreno, que você não pode, não é permitido por lei fazer o cultivo, e a reserva legal, né? No caso de Mata Atlântica, é 20%, Amazônia é 80%, Cerrado varia de 50% a 35%, 20%, de 35% a 20%, mas você tem sempre que negociar com o proprietário, né? Ele tem um custo-oportunidade, ele está abrindo mão de uma área da propriedade dele para fazer restauração. Em alguns casos, é uma área que ele pode fazer cultivo, mas que ele cede para a restauração e recebe em troca o recurso da venda desse crédito de carbono. Em alguns casos, não, você só ajuda o proprietário a fazer a adequação ambiental, restaurando uma área que ele já deveria restaurar por lei, mas não tem recurso para isso. Então, o crédito de carbono vem para ajudar a financiar essa restauração, essa adequação ambiental. Então, estamos falando dos 3 pilares, né? O projeto, a área,
onde vai ser feito esse reflorestamento, o parceiro implementador, e o quarto pilar é o recurso, de onde vai vir esse recurso. Uma coisa que a gente percebe hoje, e daí já vou abrir aí um pouco o tema para passar para a Bethânia, é a estrutura dos projetos de restauração, todo mundo sabe, é muito caro você restaurar uma área, né? Inclusive, por daí vem a importância de a gente manter o que está de pé hoje, até porque a gente nunca vai conseguir retornar ao estado original. Quando a gente fala restauração, a gente não consegue recompor todos os processos ecossistêmicos daquele lugar só fazendo um plantio de 3x4 por mais espécies de árvore que a gente usa. A gente precisa de um recurso antecipado. Então, hoje, você fala com restauradores, com os parceiros implementadores, ninguém nem levanta da cadeira por menos de 25, 30 mil reais por hectare. Então, para começar uma restauração, considerando que você tem ali 2, 3, 4, 5 anos de manutenção para garantir que aquelas mudas vão permanecer lá e aquela área, de fato, vai se converter numa floresta, né? Então, para você ter esse recurso, para fazer esse plantio, você já tem os 3 pés dessa sua mesa para ela parar de pé, você precisa do quarto, que é o financiamento. Então, há muitos anos, a gente escuta, a gente recebe telefonema do mundo inteiro querendo esse crédito. O crédito de restauração, ele é um ativo, ele é muito valioso. Todas as empresas querem colar sua marca na mensagem de que nós plantamos árvore nativa, ajudamos a conectar fragmentos, corredor de biodiversidade, envolve comunidade, todo mundo quer colar sua imagem nesse tipo de projeto. Né? Muito diferente você dizer que você é carbono neutro porque você plantou árvore nativa na Mata Atlântica, ou dizer que você é carbono neutro porque você substituiu um combustível numa termoelétrica da China, por exemplo. Então, os créditos de restauração, eles têm um valor, uma procura muito grande no mercado. Acontece que ele não tem oferta, porque é muito caro. Ninguém tem recurso para tirar do próprio bolso, plantar uma floresta, esperar ela crescer, para começar a medir ela dali 5 anos. Você vai ter árvores muito finas, pouco carbono. A partir do 10º, 15º, você começa a ter essa remoção significativa e esse crédito de carbono. Então, você ter o retorno do seu investimento, ele demora muito. E é daí que a gente precisa desse investimento antecipado, que a gente chama, os modelos que a gente tem aplicado hoje, tem tido uma aceitação depois de anos de procura por esse crédito. E a gente simplesmente diz, a gente não tem esse crédito e ninguém mais tem. Se você quer, você, empresa, ter esse crédito, ter essa história para contar, você precisa investir hoje e esperar que eu vou começar a te entregar. Com 5, com 10, 15, 20, até o 30º ano, eu vou te entregar esses créditos de carbono. A gente vai medindo, você contrata eles hoje e eu vou te fazendo essa entrega. Então, esse é o modelo. Você forma o quarto pilar para os projetos saírem do papel, né? E o quarto pilar seria esse financiamento antecipado. Aí, para fechar a fala, só lembrando, a gente trabalha sempre com projetos, não todos os projetos, mas muitos deles trabalham com dupla certificação. Uma que é focada na parte da métrica e metodologia do carbono, e o outro que a gente chama, que é o mais comum, que é clima, comunidade e biodiversidade. Você agrega e monitora e garante benefícios líquidos para os componentes de biodiversidade e comunidade. Então, quando a gente fala no projeto de carbono, a gente está falando só de carbono, só de questão climática, mas também agrega aí esses co-benefícios que são o clima e os benefícios para a comunidade do entorno, ou que vivem dentro do projeto, ou que estão no entorno dos seus projetos de carbono. Né? Então, acho que com essa fala eu volto para a Ana aí, mas já deixa aí a linha aí para a Bethânia pegar o gancho também. Né? Tá ótimo, obrigada, Diego. Realmente muito complexo, né, esse tema, né? A gente teve aqui a Cissa trazendo aí a visão geral, né, da biodiversidade, da importância da preservação, e você trazendo aí algumas dificuldades, enfim, soluções, mas também as dificuldades atreladas. Não é tão simples assim, por conta desses problemas que você citou, e principalmente do investimento hoje, que né, o principal aí que está faltando. Bethânia, passo para você, então, trazer aí, agradeço a sua participação e passo para você falar aí um pouco sobre a visão do Itaú e um pouco da sua experiência. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade aqui de participar, de compartilhar um pouco aqui da minha experiência, da experiência do Itaú.
Hoje o tema de clima e biodiversidade, eles andam paralelos aqui na mesma estrutura, né? E a gente vai aprendendo muito um com o outro também aqui do ponto de vista de incorporar mesmo a questão da biodiversidade na estratégia de negócios, né? Porque a aula número 1 de sustentabilidade, né, que a gente fala é que, de fato, a gente só gera impacto quando você traz os fatores climáticos ou os fatores de biodiversidade para o centro do negócio. O centro de negócio de um banco, né, enfim, obviamente, é alocar o capital, é emprestar, né, gerar crédito para que nossos clientes, enfim, para que a sociedade faça o desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente tem sempre esse desafio de trazer o clima e, claro, a biodiversidade para a forma como a gente aloca o capital. E aí, quando a gente está falando de alocação de capital, um dos primeiros passos que um banco, assim como também uma empresa, quando ela vai captar um dinheiro, enfim, nessa lógica financeira, é você fazer uma avaliação de riscos. Obviamente, um banco tem uma avaliação de risco muito, e principalmente os bancões, né, como eles chamam, os bancos grandes, têm uma avaliação de risco bastante robusta. E aí e as como que a gente entende é que a biodiversidade, o clima, ele tem que entrar nessa avaliação de risco. Então, eu não posso emprestar ou alocar o meu capital para cada vez menos, na verdade, para quem é um carbono intensivo. Eu também não posso falar para o cliente, não vou mais emprestar para você, porque você é carbono intensivo e vem outro banco e empresta, porque a lógica é você ajudar o cliente a fazer essa transição climática, ele buscar tecnologias, ele buscar o financiamento, ele acessar esse capital aqui, mas para ele fazer a transição. E claro que a gente acredita que esse é o caminho também para a biodiversidade, né? Essa mesma lógica de trazer a biodiversidade por riscos e a gente entender setores, clientes, enfim, que possam ter nas suas ações mais impactos para a biodiversidade, para que a gente diminua, mitigue ou elimine esses impactos e a gente possa fazer uma alocação de capital eficiente, não só do ponto de vista de risco econômico, mas também do risco socioambiental. Então, essa é uma jornada de aprendizado, que do jeito que eu falo, assim, até parece fácil, né? Mas é muito complexo, principalmente pela ausência de dados. Acho que quando a gente fala, quando a gente fala do carbono, puxa, quem é carbono intensivo? Eu não estou olhando por setor, né? Aqui eu falo por operações, para quem eu estou emprestando crédito, e aí enfim, olhando o Itaú, um banco de 100 anos, com uma das maiores carteiras da América Latina, imagina o pool de clientes que a gente tem, o pool de informações que a gente precisa acessar para que na tomada de decisão a gente incorpore o viés climático e o viés de biodiversidade, né? Hoje, clima, que é a agenda que a gente mais fala, que é a agenda que com certeza muitos de nós tocamos aqui, mas quando a gente olha para inventário de emissões, é muito baixo o número de empresas que têm inventário de emissões. Então, como eu vou medir, gerar um impacto sem a mensuração, né? E aí imagina o desafio quando a gente fala de biodiversidade. A gente tem todo o desafio de ter a fauna, a flora, o mapeamento, entender como essas operações impactam, como que diminui, fazer a quantificação para que, de fato, a gente alcance metas, né? Porque, por exemplo, para o carbono, hoje o banco já participa do NZBA, que é uma rede de bancos de bancos do mundo inteiro que se comprometeram com metas de descarbonização das suas carteiras de crédito. Novamente, vejo a agenda de biodiversidade seguindo esse caminho, você também tendo metas de reduzir o impacto na biodiversidade, de reduzir o impacto no capital natural, né? E aí, como que a gente faz essa conta com uma ausência de dados tão grande que a gente tem, principalmente olhando para o Brasil, né? Bom, mas existe um outro lado também, né? Eu acho que existe um lado bom, assim, que é o lado da oportunidade. Talvez a gente hoje tem esse desafio de incorporar cada vez mais a questão na análise de risco, mas a gente tem a oportunidade de oferecer para o mercado produtos financeiros que incentivem, né, o produtor, a indústria, enfim, fazer uma transição e atuar de uma forma mais socioambiental positiva. Por exemplo, eu vou citar aqui, principalmente no viés de crédito, né? A gente tem o programa Reverte, que é uma parceria do Itaú com a Singenta,
em que os produtores podem captar com uma taxa diferenciada para fazerem agricultura sustentável em cima de áreas degradadas, né? Então, a gente está trazendo aqui um produto financeiro em que a gente possa incentivar o cliente a fazer a recuperação da área, que ele possa fazer ou um plantio florestal ou uma agricultura, e aí você tem um ganho de carbono no solo. Se você também faz um manejo sustentável, você vai vendo aquela propriedade também fazendo uma recuperação de fauna e flora, e assim você começa. Então, existe esses dois caminhos quando eu estou falando do ponto de vista de crédito, e eu acho que essa é uma agenda extremamente desafiadora aqui, né? Além de crédito, o banco atua também com operações estruturadas, né, que é os famosos bonds, né? A gente viu o boom dos green bonds, que foram as captações para mercado, enfim, que a gente atende os clientes organizando essas operações para que elas possam atender, né? Cada vez mais alguém, enfim, mencionou a questão dos investidores, do crescimento de apetite de investidores ESG, e a gente apoia nossos clientes nessas operações estruturadas. E vou até dar um exemplo aqui, que teve uma operação que eu acho que foi uma das pouquíssimas operações hoje de estruturada que a gente consegue mencionar com biodiversidade, porque a maior parte das operações é com clima, porque ainda assim clima é mais fácil de mensurar, né? Você já tem, como eu estou falando, as grandes empresas, as grandes corporações já têm seus inventários, já têm suas metas, já têm seu compromisso, já está mais avançado na agenda de clima, você consegue gerar mais bonds em clima do que biodiversidade. Mas teve um exemplo aqui da Klabin, que também foi uma operação estruturada pelo Itaú, em que eles colocaram no mercado um Sustainability Linked Bonds, em que uma das metas era atrelada à biodiversidade, a fazer, não é recuperação, mas de espécies ameaçadas em extinção, né? Em ter a meta de atender que essas espécies sejam incorporadas novamente, voltem para o habitat, enfim, para a região que eles delimitaram, todo um trabalho. Então, olha para você ver a diferença, né, de que a gente tem para fazer esse movimento com o clima, de alocar o capital, de fazer essa roda financeira, não só no Itaú, mas no mercado como um todo, né? A gente alocar clima nessa mesma velocidade que a gente vai com biodiversidade, né? E aí, por fim, tem um ponto também assim que a gente também trabalha fazendo os investimentos, entrando em parceria, por exemplo, com Biomas, né, que é uma parceria que acho que muitos de vocês devem conhecer, porque é Klabin, Santander, Rabobank, enfim, uma série de outras instituições que se juntaram, fizeram um aporte, né, inicial. Cada instituição aí fez um aporte de 120 milhões para que a gente pudesse gerar uma empresa que desse escala mesmo em restauração florestal. Essa restauração, obviamente, como o Diego já até comentou com a gente, ela traz ganhos de biodiversidade, não é só crédito de carbono, tem ganhos de biodiversidade. A gente acompanha aqui muito no mercado também a Verra, né, que é a grande certificadora, o grande standard do crédito de carbono, já falando de crédito de biodiversidade, então também já trazendo essa lógica do crédito de carbono para você ter o crédito de biodiversidade e não ter apenas só o CCB, né, enfim, o selo, mas você ter crédito e você gerar isso um ativo ambiental. Mas quando a gente olha para a restauração, e aí eu vou tentar responder um pouquinho a pergunta, o ponto que o Diego trouxe, a gente tem alguns desafios do ponto de vista, né, de como dar escala, principalmente essa questão de mudas, a questão dos fertilizantes, de todo o insumo que é necessário, que cresceu muito nos últimos tempos, né? Enfim, tornou mais oneroso ainda essa atividade. E também e aí, quando a gente olha aqui, né, de novo, para uma análise financeira que não é uma análise exclusiva do Itaú, é uma análise exclusiva do mercado, né? É a forma como o mercado financeiro opera. Você tem uma questão de risco-retorno, que a floresta é tipo uma operação mínima de 5 anos. A floresta de restauração, a gente está falando acima de 5 anos. Com fluxo de caixa também que ainda vai se iniciar. Então, você tem uma série de desafios dentro da lógica de avaliação de crédito que, às vezes, traz mesmo esse impacto, né? Esse desafio para quando você fala de alocar o capital para fazer restauração florestal. E ainda, a gente tinha até pouco tempo atrás, assim, tem ainda, na verdade, né, porque o PL não foi aprovado, a gente tinha até pouco tempo atrás um vazio jurídico
em relação ao crédito de carbono, porque ele não tinha uma natureza jurídica, né? Agora com a PL, agora com essa discussão, que a gente está falando qual que é a natureza jurídica do crédito de carbono. Sem a natureza jurídica, é difícil você operacionalizar um financiamento, uma comercialização do crédito. Por quê? Porque a natureza é importante para fazer a declaração tributária, a contabilização, a alocação de capital que eu preciso fazer quando eu empresto dinheiro. Então, a gente, por incrível que pareça, né, o crédito está aí, é um mercado, é um potencial do Brasil, mas a gente tem ainda, né, enquanto essa PL não é aprovada, a gente tem um vazio jurídico que também implica aqui na parte de financiamento para restauração florestal e uma série de outras questões. Então, acho que esse é um pouquinho aqui que eu tento trazer, tento resumir para vocês, um pouquinho da dinâmica, né, mais financeira, de mercado financeiro e a questão de clima e biodiversidade. Fechando aqui, a gente sabe que as instituições financeiras, não só as instituições financeiras, a indústria como um todo, foram muito positivamente provocadas pelo Task Force, né, pelo TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. E, claro, a gente vê esse movimento também, né, vindo agora pelo TNFD, e a gente busca entender esse desafio, como que é trazer a governança, os riscos e oportunidades que eu comentei um pouquinho para vocês, e as métricas e métricas, que é um grande desafio, como eu falei também, pela ausência de dados. Então, a gente vai seguindo uma agenda muito... A agenda de clima, acho que ela está mais avançada, mas a gente vai aprendendo muito com o clima e tentando incorporar os aprendizados aqui, e também sempre entendendo que essa é uma agenda de oportunidade, de transição, de apoiar o cliente, tanto no clima, tanto na biodiversidade, para que a gente possa fazer essa transição. Ótimo, E é obrigada, isso. Betânia. Excelente. Eu comento com a Cissa, às vezes, né, que a gente está vendo, a gente que atua há anos já na área da biodiversidade, a gente vê que o tema, ele finalmente chegou na Faria Lima, ele está sendo discutido por instituições financeiras, a gente vê cada vez mais esse conhecimento, né, aprofundado aí das equipes de sustentabilidade. O próprio Itaú tem várias pessoas olhando, né, vários departamentos, inclusive, focando nisso. O Ecos tem uma relação com o Banco Itaú já há muitos anos, desde o Fundo Ecomudança, que a gente, durante 10 anos, fez aí avaliação técnica de projetos, que foi aí o início, vamos dizer, da filantropia para projetos de carbono e projetos sociais, que, assim, projetos muito que foram apoiados aí durante um grande período. E desde 2017 a gente atua com o Banco Itaú no Compromisso com o Clima, que foi exatamente uma iniciativa justamente que foi criada para conseguir simplificar toda essa, né, a parte de offsetting das empresas, a compensação das emissões, e junto com o Banco Itaú e a Natura, para poder engajar as outras empresas. Então, é uma iniciativa que existe desde 2017, já teve um grande sucesso e está tendo um grande sucesso para conseguir engajar aí outras, tanto fornecedores, né, dessas empresas, mas também outras grandes empresas. E uma das demandas, né, que a gente vê no compromisso com o clima está super em linha do que o Diego falou, né, que a gente vê cada vez mais. Isso é algo que já há muitos anos a gente vê essa demanda grande por projetos de restauro. Então, a empresa ela quer estar atrelada a um projeto florestal, a plantar árvore, né, que eu acho que é a forma mais, né, que junta muita biodiversidade com a questão de carbono. Então, a gente vê isso acontecendo. Essa demanda aumentou muito desde 2020, desde a pandemia, então aumentou, e principalmente nos últimos anos. Então, a gente vê uma demanda crescente, mas a gente não vê o mercado conseguindo suprir com os créditos de carbono disponíveis para compra, para aquisição. E aí, Diego, eu queria começar com uma pergunta para você, talvez de você trazer aqui um pouco sobre as dificuldades, né, dos projetos de reflorestamento. Você trouxe aqui alguns deles, principalmente a parte
de financiamento, mas a gente sabe também, né, da parte das pessoas que estão, que se relacionam com o projeto. A gente tem visto muito riscos, muitos problemas também que têm ocorrido relacionados a projetos, principalmente de rede, mas também nos projetos de reflorestamento, e na necessidade de engajar essas pessoas nos projetos. Então, eu queria talvez que você comentasse um pouco sobre essa, essa parte da demanda versus oferta e também da dificuldade, né? Não é tão simples como talvez pareça. Não é só comprar um crédito de carbono, a gente precisa de muito mais, e tem muito mais por trás de um projeto de reflorestamento de carbono do que um PDD enfim, o crédito de carbono e toda essa parte da certificação. Então, se você puder rapidamente comentar, e aí eu já prometo abrir aí para outras perguntas também. A gente tem aí uns 15 minutinhos até o final do painel. Boa, Ana. Não, de fato, quando a gente pega a caixinha dos projetos de restauração e abre ela, a gente vê uma série de questões que tem que ser trabalhado. Algumas delas, de fato, trazem aí grandes desafios. Então, primeiro, alguns desafios do tipo, o que a gente sempre fala, é interessante entender os projetos de restauração, que assim, no momento, depois que deu certo um projeto de restauração, vem a garantia da permanência dele, né? Porque isso é sempre uma coisa que foi muito questionada, inclusive quando se desenvolveu as metodologias de carbono, no protocolo de Kyoto, que é a não permanência, né? A garantia de permanência. Então, você reflorestou, você vendeu aquele crédito de carbono, se pega fogo essa floresta, o que acontece com aquele crédito de carbono? Ele estava compensando, por exemplo, uma siderúrgica que comprou aquele crédito para neutralizar suas emissões, quer dizer, no final, que ela acabou não neutralizando nada, né? Então, a gente tem a questão da permanência. Então, todo projeto de carbono de reflorestamento que dá certo, ele automaticamente se transforma num projeto de conservação. Você precisa garantir, ou seja, um projeto RED, né, que é a sigla para os projetos de carbono voltados à conservação. Então, você precisa garantir essa permanência. Então, esse primeiro ponto, né, do ponto de vista físico mesmo, né, do teu projeto físico. E você tem, para a implementação dos projetos, tem outros desafios, né? Então, a gente citou um deles, que é o financiamento. De modo geral, a gente vê uma grande predisposição a financiar esses projetos. Todo mundo quer e está disposto a pagar um preço até relativamente mais alto por esses créditos, mas o mecanismo de financiamento dele que é um pouco assusta alguns investidores, porque primeiro você tem riscos envolvidos, o retorno demora muito, então a gente montar essa estrutura financeira que vai poder alavancar e dar escala para os projetos, esse é realmente um desafio que tem que ser trabalhado. Aí, de novo, né, que é um pouco mais a seara da Betânia, como a gente elaborar isso? Os bancos já perceberam que só vão ter esse crédito se investirem hoje para receber no futuro, as empresas já entenderam. Falta combinar o preço, na verdade. Quanto que fica esse crédito vendido antecipado, né? Eu comprei uma coisa hoje, vou começar a receber daqui a 5 anos para terminar de receber em 30 anos. Quanto que fica esse preço, né? Então, isso é um dos gargalos que a gente precisa trabalhar, e a gente está, diariamente a gente trabalha nisso com os parceiros, então, elaborando planilhas, montando modelos econômicos, garantias e tudo mais, tentando estruturar esse mecanismo, esse modelo econômico dos projetos de restauração. Lembrando que a gente está falando de um projeto de restauração de nativa, né? Que ele não vai gerar retorno econômico como um reflorestamento com eucalipto, por exemplo, né? Um reflorestamento, você pode ter produtos florestais não madeireiros, a gente inclui isso nos projetos, para ele dar uma rentabilidade, até para aumentar a adesão, a atratividade desses projetos para o produtor rural, né? Para o dono da terra. E daí agora, já até falando desse exemplo, vou para o segundo, que aí trazendo um pouco da experiência que a gente tem, que talvez seja o segundo maior desafio que a gente tem, que é engajar os produtores rurais. E daí a gente tem a questão, desde que ele vai, do custo-oportunidade dele estar abrindo mão, digamos, de uma área da propriedade dele para restauração, que muitos ainda olham uma floresta nativa apenas uma coisa que gera benefício para borboleta e passarinho. E não é. A gente sabe que as nascentes também vão ser beneficiadas. A água que parou de verter da fazenda dele, que hoje é tudo pasto, foi porque o avô dele, o pai dele, desmatou há 50, 30, 10 anos atrás. As nascentes pararam de verter. Então, tem casos de projeto de restauração que a gente fez que a água voltou a verter, regulou a vazão dessas nascentes. Então, isso já é algo que o produtor consegue enxergar, mas ainda assim, a gente tem que trabalhar primeiro tem a desinformação, né? Então,
alguns desafios que a gente encontra em campo. A gente chega para o proprietário com proposta de fazer uma restauração a custo zero para ele, na área que ele precisa reflorestar pela lei para ter adequação ambiental, e ainda assim ele fica relutante. Ele fala, poxa, mas ninguém vem aqui me multar. Então, hoje aqui onde deveria ter reserva legal, eu tenho boi. Eu tenho uma receita aqui já com esse boi. Como é que eu faço? Vou abrir mão desse boi? Pô, mas você não poderia ter boi nesse lugar. Ah, mas ninguém veio me multar. Enquanto não tiver essa pressão, esse enforcement da lei, ele não vai ter essa motivação para adequação ambiental. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, um PSA, um pagamento por serviço ambiental. Então, a gente tem que fazer um malabarismo econômico para a gente conseguir financiar o reflorestamento, que é caro, a manutenção, todos os aspectos de certificação do carbono. Você tem que contratar uma certificadora para avaliar o teu projeto, você tem que fazer inventário florestal, vai equipe, a gente usa os estándares de comunidade e biodiversidade. Então, tem que engajar a comunidade, tem que monitorar os benefícios da comunidade, tem que monitorar a fauna, tudo isso tem custo. E ainda assim, a gente tem que conseguir um recurso para pagar o proprietário, para ele deixar a gente restaurar uma coisa que ele já deveria restaurar. Então, é muito difícil. O engajamento dos proprietários é um desafio, e você dá escala a isso, né? Porque às vezes você tem um proprietário, ele vai ter 5 hectares, outro tem meio hectare, outro tem 3 hectares. Então, você pulveriza as suas iniciativas de restauração, isso também encarece, né? Então, e o outro lado que eu comentei, mas não abri aqui, é a questão da desinformação. Então, a gente tem lugares, tem projetos na Mata Atlântica, por exemplo, que a gente está fazendo esse engajamento, jogando a real para o proprietário, falando quanto custa o projeto para ele, quanto que a gente vai gerar de receita com carbono, como que vai ser comercializado isso, e ainda assim ele prefere ficar com uma promessa que uma outra pessoa que nunca fez um projeto de carbono disse que vai pagar 2.000, 3.000 reais por hectare por ano para ele. Então, eu falei, de onde que vão tirar esse recurso? Então, a gente fica, às vezes, pensando assim, como que para de pé esses modelos que, às vezes, são apresentados. Ou uma reportagem que ele viu numa Globo Rural há 15 anos atrás, do ouro verde, do carbono, ele acha que a gente vai tirar $1 milhão por hectare restaurado, que a gente vai ficar milionário plantando árvore na área dele, e ele quer uma parte disso. Então, ele não vai ceder a propriedade dele por menos de 200 mil reais. E a gente falava, gente, não para de pé, a gente tenta explicar, e daí às vezes é muito difícil. Mas, no geral, o que a gente tem aí em termos de desafio para a escala, né, tem os desafios técnicos, mas tudo isso a gente consegue explantar, mas para dar escala, realmente, é o financiamento, esse modelo de negócio, e a adesão de proprietários rurais, né? Legal, Diego, obrigada aí. Não sei se a Betânia quer complementar alguma questão, se não, tem uma pergunta aqui interessante no chat. Podemos seguir. Podemos seguir, então tá ótimo. E aí eu tenho uma última pergunta lá para Maria Cecília também, mas eu achei interessante, fiquei até curiosa aqui sobre inteligência artificial, que é algo que está nos perseguindo versus acompanhando e de alguma forma a gente vai incorporar isso em todas as áreas. Eu não sei se a Betânia ou o Diego já tiveram já chegaram a pensar ou já tem alguma experiência com inteligência artificial no mercado de carbono ou algo similar. Olha, eu tive recentemente, é muito novo, né? A gente tem, assim, segmentos dentro da nossa empresa que trabalham com essa questão da tecnologia de forma muito mais no dia a dia, né? No contato diário aí. Então, o pessoal que trabalha com programação de ambientes R e tudo mais, não é propriamente a inteligência artificial, mas começa a permear aí essa questão da inteligência. Particularmente, eu fiz uso da inteligência artificial, no caso os chat GPTs, assim, para encontrar, por exemplo, documentos que eu estava tendo muita dificuldade de encontrar. Então, quando a gente fala dos projetos de carbono, principalmente quando a gente usa metodologias da UNFCCC, né, as metodologias da ONU, elas vêm acompanhadas de um background de documentação extremamente extenso, que faz 20 anos vem sendo produzido, e todo mês sai coisa nova. Então, você está trabalhando numa metodologia que remete a uma tool, né, uma ferramenta metodológica. Essa ferramenta ela te remete a um guideline, que depois esse guideline vai estar amarrado com uma série de normativas do Executive Board, que fala, que é o comitê técnico da ONU para questões metodológicas, carbono.
E isso vira um volume de documentação muito extenso. E eu lembro de ter lido há 15 anos atrás uma normativa que tratava sobre projetos de pequena escala, grande escala, qual que era o limite. Eu não conseguia encontrar isso. Então, eu fiz uma pesquisa em inglês com os termos-chave, assim, e depois de muito tempo procurando esse documento, eu não encontrava nos arquivos da ONU, de jeito nenhum, não tinha como encontrar. O chat conseguiu me voltar, encontrou exatamente aquela frase que eu tinha lido há 15 anos atrás, consegui pegar Caramba. tudo. Então, foi, digo eu, uma ferramenta de inteligência artificial ajudando a gente na parte de elaboração. Claro que o potencial dela é muito maior, então você pode Sim. ter um componente muito forte dos projetos de carbono é a inteligência de paisagem, né? Inteligência territorial, então, é sistema de informação geográfica, então hoje tem metade da nossa equipe hoje trabalha com SIG, né? Sistema de informação geográfica, esses softwares que você mapeia a paisagem, você enxerga por cima através de radar, de satélite, sensores, e a inteligência artificial, sim, ela te ajuda a interpretar a paisagem, a te mapear. Então, você tem essa inteligência territorial, que é fundamental, né, a base dos projetos de carbono florestal. A gente enxerga um potencial muito grande para a inteligência artificial, né? No âmbito do mercado, você tem alguma coisa, a gente vê aí o tokenização, não é propriamente inteligência artificial, né, mas esses componentes, esses termos novos aí da tecnologia. Mas a gente tem que tomar algum cuidado, porque às vezes tem gente trazendo soluções para problemas que a gente sequer sabia que existiam, então, né, então você, enfim, às vezes pode ser mais, né, especificamente Perigo, né? a Até um utilização risco. dos créditos, né? Eu acho que ele é muito É. importante para você. Mas essa experiência que eu tenho com inteligência artificial, né? Mas a gente espera que sim, no futuro a gente vai ter Sim. aí, ou no presente, um potencial aí Eu, eu assisti uma palestra ontem sobre um especialista de Harvard sobre inteligência artificial, e uma coisa que ele falou é que a inteligência artificial vai ser um copilot, né, um copiloto do ser humano. Então, até quando, né, essa é a questão, mas assim, quem sabe para fazer alguns trabalhos repetitivos, sei lá, em alguma na parte de PDD, ou até o Lucas comentou aqui, né, desses avanços relacionados à SIG, enfim, de poder relacionar isso pode ser uma grande ajuda e tornar tudo mais eficiente, talvez, e a gente realmente entrar mais onde o ser humano é demandado e que precisa dessa inteligência mesmo. Betânia quer comentar alguma coisa? Ou, senão já... Olha, eu não tive, assim, pelo Itaú, não tive essa experiência de inteligência artificial, mas eu espero, né, um pouco do que eu estava falando no começo, como a gente, ausência de dados, né? Eu espero que a gente progrida para a gente ter base de dados, acessos, informações que antes a gente não utilizava muito na tomada de decisões de negócio, enfim, a sociedade como um todo não trazia para a tomada de decisão, e agora a gente precisa, né? Então, eu espero que o avanço nos ajude com base de dados, e também a fazer essa valoração, né? Para que a gente possa incorporar mesmo nos resultados, nas metas, enfim, transformar em números que são também importantes para a gente fazer gestão, né? Sim, perfeito. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo. Bom, tem mais alguns minutinhos e aí eu queria voltar para o começo da nossa apresentação, que a Cissa trouxe vários dados super interessantes que daria para a gente debater muita coisa, mas eu queria entrar em um especificamente, Cissa, que você falou das unidades de conservação, né? O Ecos tem um trabalho, né, 20 anos aí de experiência trabalhando com unidade de conservação, a gente conhece, e você melhor do que ninguém conhece muito bem todos os desafios que você criar, né, tanto da criação de uma OC e fazer com que ela fique de pé e preservada, mas também da importância que as unidades de conservação elas representam tanto em estoque de carbono, você trouxe aí alguns números, mas também até como uma influência regional para reduzir a ameaça do desmatamento, enfim. Mas não é tão simples, a gente sabe disso, a gente tem alguns trabalhos relacionados a isso, você tem uma bagagem extensa, e aí e a gente vê ao mesmo tempo as empresas com essa vontade de engajar, né? Falando aqui um pouco de restauro,
que também, inclusive, é uma demanda das próprias UCs, mas principalmente de conservar a biodiversidade, as florestas e conseguir até engajar uma comunidade, uma população no entorno de uma unidade de conservação. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa solução que né, existem aí alguns formatos de parcerias entre o privado e o público, mas que você falasse um pouco sobre esse papel fundamental das unidades de conservação para preservação e para a gente poder aí até trazer essa questão da biodiversidade mais próxima das empresas, enfim, a gente ouve um pouco. Tá, vou tentar ser breve. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Acho que foi muito rico mesmo o que pudemos trazer até aqui, né, e complementar. Claro que, como disse, eu não tenho lembrança exata agora se a Betânia ou o Diego, porque a gente já está experimentando o mercado de carbono e toda a dificuldade que esse processo implica, já tem, né, mais, sei lá, grupos, pessoas, instituições envolvidas, e já tem, claro, soluções procuradas, testadas, algumas com mais ou menos sucesso, e as dificuldades inerentes a cada uma delas. Na área da biodiversidade, embora, como eu disse, a biodiversidade é a base da sustentação da vida do planeta, a gente acaba passando meio batido e não dá, talvez, a importância ainda que ela merece já desde sempre. E o que a gente chama a atenção, né, para todos que podem conversar conosco, é que essa solução, né, dessa ferramenta chamada unidade de conservação, ela é uma ferramenta barata e que tem várias opções de serem apoiadas, seja, né, as opções que o governo cria, como as opções que os privados criam, né? E nesse sentido, como eu mencionei, não vou adentrar tanto nessa, vou chegar no ponto que a Ana mencionou, a gente tem tanto as áreas privadas, né, que podem ser apoiadas, que podem, inclusive, em grandes medidas, em grandes delas, serem restauradas, né? O exemplo que todo mundo aqui já ouviu falar é da reserva do Sebastião Salgado, que era um pasto, literalmente, e virou uma floresta, mas com aportes que ele mesmo fez e que outros podem ajudar a fazer neste processo até de restauração, que foi mencionado aqui, inclusive pela própria Betânia, com esse volume significativo que essas empresas estão colocando para as áreas que não sei como elas vão definir quais serão, mas isso é um outro aspecto. Mas, apesar disso, né, o que eu chamo a atenção para as unidades de conservação, além das privadas e, particularmente, as públicas, mas também essas que têm usos, né, é que existem ferramentas, desde 2013, 2014, dentro de uma regra que chama Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que alguém pode ir lá e não entender por que isso tem a ver com o que eu estou falando, mas é porque ela fala como as organizações da sociedade civil podem se relacionar com os governos. E essa lei traz um cardápio também nesse sentido. O ECOS participa dessas parcerias público-privadas utilizando-se, não por escolha dele, mas por escolha dos governos, de duas ferramentas, né, duas opções desse cardápio. E isso tem sido muito interessante, porque talvez vocês não acompanhem, não é a agenda que a gente está falando aqui hoje, mas muitas unidades de conservação passaram agora por um processo de concessão, né? Muitas delas a gente até já visitou depois da concessão, certamente, alguns de nós, Iguaçu, né? Agora não, mas já há algum tempo na Noronha, enfim, outras. Mas isso não tem apetite no mercado, condição do mercado de continuar sendo assim. Então, o que vai acabar acontecendo é que as outras medidas do cardápio, da qual a concessão é vão estar colocadas pelos governos para serem verificadas, enfim, apoiadas pelos bancos, pelas organizações privadas e assim por diante. Então, é super interessante que as empresas olhem, né, os bancos para essas áreas, são áreas que têm, certamente, baixíssimo risco, porque já estão dentro de uma legislação muito específica e muito conhecida, são áreas que proporcionam para as empresas e para quem tiver interesse em investir, não só a conservação da biodiversidade, como a Ana falou, uma série de serviços que decorrem daquela unidade de estar presente naquela região, que muitas vezes é o único lugar de onde você consegue ter, ou a partir do qual você consegue ter um desenvolvimento econômico diferente e mais adequado do que muitas vezes já aconteceu com usos, né, de terras para baixíssima produção, seja de pecuária, seja até da produção agrícola, e que, portanto, pode ter uma outra vocação, né? Como mencionou aí Diego, as florestas, né, como ele trouxe, nos biomas especificamente, dependendo de como a gente olhar, elas trazem mais ou menos vocações
para usos e para aportes de recursos para esses usos funcionarem. Então, observar esse regramento das parcerias público-privadas, observar os exercícios que já estão em curso, observar que o mundo está discutindo valor para a biodiversidade, e nenhum lugar melhor do que esse valor estar conservado é nessas unidades de conservação, e, de novo, seja nas públicas, seja nas privadas. Então, acho que, para quem tiver o tino do que vai acontecer no futuro, o carbono vai continuar com essa agenda, e a gente espera que seja mais rápida e mais eficaz. Mas a biodiversidade está entrando com tudo. Tem a discussão de que o valor da vida não deve ser colocado em termos financeiros ou monetários, mas essa é uma discussão que é mais filosófica do que pragmática nas nossas atuais circunstâncias. Então, eu faço um chamado aqui a vocês que estão nos ouvindo ainda, nessa altura, que olhem para essa agenda. Essa agenda não é menos importante, e essa agenda traz benefícios. Se for apenas de imagem, já é um benefício gigante para a imagem de algumas empresas, e ela, independente da imagem da empresa ou de quem esteja envolvido, ela é essencial para a manutenção daquilo que a gente mesmo está tentando fazer aqui, que é ter processos produtivos mais sustentáveis, que os bancos continuem ganhando seus recursos em face dos empréstimos que fazem para projetos que vão parar em pé no longo prazo. Então, eu insto aqui vocês a não perderem isso de vista, olharem com carinho essa legislação, olharem com carinho as unidades de conservação, porque elas já estão aí e elas precisam do aporte e da segurança de longo prazo da sua manutenção, ou também a gente não vai conseguir muito além, mesmo com a restauração, como disse o Diego, porque esse é um processo longo e a gente não tem tempo a perder, como a gente está vendo aí no nosso ano de 2023, o mais quente da história da contabilidade que pudemos fazer até o momento. Tá ótimo, eu vi que a Beatriz já apareceu aqui. Sim. Gente, eu gostaria de agradecer muito, né, a apresentação de todo mundo. Agradecer primeiro, né, aos palestrantes por essa apresentação tão valiosa e pela rica troca de aprendizado que a gente teve aqui hoje. Meu agradecimento também se estende a todos os participantes que dedicaram, né, o tempo para ficar assistindo aqui a gente, que interagiram, que mandaram perguntas também. Queria lembrar também que esse foi o 6º seminário, né, da trilha Clima e Biodiversidade em Finanças, promovido pelo GT Gestão de Risco, ESG e Transparência do Laboratório de Inovação Financeira, e que tanto esse quanto os demais, né, os seminários anteriores, eles estão todos disponíveis no YouTube, então vocês podem acessar por lá. E mais uma vez agradecer a todo mundo e desejar para todos um ótimo dia. Obrigada, gente. Muito Tchau, gente. obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa Viu? tarde. Tchau, obrigado. Tchau.